Vou tecer aqui hoje alguns comentários sobre a obra que estamos fazendo a leitura, né, no nosso grupo de leituras, Guerra e Paz, de Lev Tolstói, obra mundialmente conhecida, né, pela sua grandiosidade em termos de tamanho e também referente ao seu conteúdo, né. Um dos aspectos principais que são abordados em alguns dos comentários que são feitos pelo próprio Tolstói dentro do próprio livro, como é, é, como um narrador, né, como uma perspectiva de um narrador que não identificado, né, diante dessa voz do Tolstói, coloca uma questão de uma perspectiva histórica em conflito com as concepções históricas e as críticas que Tolstói tinha aos historiadores da sua época, que também podem reverberar no método enquanto historiadores da atualidade se utilizam, de certa forma, de alguns métodos de concepções de interligações históricas, né, para poder diagnosticar e interpretar os fatos históricos, né. Diante dessa visão, diante de um determinado paradigma, na verdade Tolstói estabelece um determinado paradigma que se coloca diante principalmente de dois personagens, né? Um deles é o Kutuzov, que é o grande general dessa história que se desenrola durante Guerra e Paz, que entra em conflito com o exército francês, e a figura de Napoleão. Essas duas figuras se colocam diante de um determinado paradigma que se coloca diante da experiência do general, do comandante. Não sei exatamente qual é a patente do Kutuzov lá, mas ele é quem comanda o exército russo diante, né, do exército napoleônico, né? E essas duas personagens têm uma característica muito interessante para trazer esse diálogo dessa perspectiva de um diagnóstico histórico que o Tolstói nos traz, né? Que é justamente acerca daquilo que pode ser entendido como um termo de paradigmas de interpretativos acerca de como Tolstói entende história, de como os historiadores da época de Tolstói eram criticados pelo próprio Tolstói, né? O Kutuzov, dito pelo próprio Tolstói no livro, já é um homem mais experiente, já é um determinado indivíduo que percebe que o resultado das suas determinadas escolhas não influenciam necessariamente diretamente o resultado dessas determinadas escolhas, entendendo os aspectos históricos diante de determinadas perspectivas particulares, né? Contingenciais, entendendo que os métodos históricos de sua determinada época eram imbuídos de uma determinada interligação que está muito mais presente em uma determinada intencionalidade dos próprios homens ou dos próprios historiadores que se pretendem narrar essa história do que exatamente na consequência de determinadas escolhas e dos fatos ou dos métodos históricos, né? Diante disso, por outro lado, o próprio Tolstói coloca o Napoleão como uma figura que se frustra diante de pensar que o fruto de suas escolhas vão, de certa forma, reverberar nessa questão de um resultado imediato, enquanto a possibilidade dessa sua escolha resultar na sua própria concepção de si mesmo, de uma grandiosidade de si, né? de como determinados historiadores da época, né, que o Tolstói está criticando posteriormente, eu coloco aí possivelmente o nome de alguns desses historiadores que o Tolstói se defronta aí durante sua época, que narraram a história de Napoleão nesse sentido, que de certa forma o Tolstói também indica ali em Guerra e Paz, né? Entendendo que o Napoleão era um grande estrategista, quando na verdade o Tolstói evidencia que na verdade a conjuminação da história do modo geral se dá por uma perspectiva que de certo modo não está muito nem sobre o controle de um determinado líder ou de determinados indivíduos, mas sobre uma questão que se dá de uma maneira muito mais ampla, né? Então aqui eu vou citar aqui, como eu já faço aqui de costume, trechos de um artigo que trata dessa perspectiva histórica, dessa crítica, né, que o Tolstói faz acerca dessa questão aí, desse paradigma histórico, do método histórico
dos historiadores da sua época que se pretende diagnosticar o desenrolar da história e fazer determinadas questões de relações entre fatos de um modo geral, que na visão do Tolstói não seria necessariamente por aí. Então, o cientificismo, né, da época de Tolstói foi notabilizado por promover, entre outras coisas, a elevação de ramos de conhecimento ou saberes à categoria de ciência, bem entendido como sinais de um determinado processo ou espaços de saber, que se tornaram cada vez mais especializadas e dotadas de ferramentas conceituais e procedimentos próprios para a avaliação empírica dos dados da realidade, né? Com a história não aconteceria diferente, e podemos, com uma determinada precisão, apontar para uma data possivelmente apontada aqui no artigo a partir de 1824, no que condiz com respeito à metodologia da história, né, com a publicação de 1824 o Manual de Metodologia Histórica de Ranke, no qual o autor procura estabelecer normas da história científica, diferenciando-a de outros ramos parecidos que se pretendam diagnosticar alguns aspectos a partir de uma noção que faça a correlação entre os fatos históricos, né? Tais como a filosofia da história ou a própria literatura, que seria aqui o âmbito de Tolstói, né? Então, em certo sentido, vamos elaborar aqui uma determinada crítica em detrimento de uma determinada perspectiva de como isso se relaciona com a crítica que Tolstói faz aqui em Guerra e Paz, né? Então, Tolstói, para o escritor russo, para Tolstói, haveria uma determinada constituição da experiência humana de acordo com o tempo e as possíveis maneiras das quais poderíamos obter esse determinado conhecimento, tendo em vista conceituações que poderíamos estabelecer em outras situações, como as relações de poder, o conceito de livre-arbítrio, que, como já tinha falado, que de certa forma esse conceito de livre-arbítrio para Tolstói ele é extremamente reduzido diante de um determinado aspecto de situações, em detrimento de situações contingenciais, né? E o conceito que é utilizado através dessas reduções de inter-relações de determinadas escolhas que reverberam nessas situações contingenciais seria a proposta de Tolstói através de um determinado conceito da sua teoria da integração dos infinitesimais, né? Tendo em vista que para ele seria o centro da sua crítica em detrimento dessa história que procura apenas correlacionar os fatos em detrimento de escolhas ou escolhas de indivíduos, que pressupõe um determinado livre-arbítrio que reverbera de certa forma em uma questão de uma ligação direta entre escolhas e fatos, né, que considera o livre-arbítrio como fator importante para a reverberação da questão histórica, né. Então, foi justamente a partir de Guerra e Paz, né, que há essas determinadas críticas, sobretudo nessa questão que eu já tinha comentado nesses comentários ou nos adendos à obra de Guerra e Paz, onde ele expõe de maneira minuciosa essas suas críticas e que se desenrolam durante o enredo de toda a história, né. Já estamos aqui na página 1000 e eu posso dizer com segurança que isso aparece e reaparece muitas vezes no enredo entre os debates entre as personagens, né. Segundo Tolstói, é preciso fazer notar que, apesar de muitas das suas críticas à maneira dos historiadores do seu tempo, eles tendiam, inclusive, segundo a crítica que Tolstói fazia, a discutir e interpretar as ocorrências históricas como se fossem, sem dúvida alguma, justificadas. E seria difícil evitar a sensação de que as suas ponderações se tornaram controversas, as ponderações do próprio Tolstói, pelo fato dele julgar a história de acordo com o entendimento que lhe era peculiar, né? Então, o escritor russo não estava preparado para reconhecer a validade dos cânones aceitos do processo histórico. Além disso, estava demasiado influenciado pela crença de que a investigação histórica só poderia ser digna de respeito se for capaz de produzir resultados comparáveis aos obtidos na matemática e nas ciências naturais, né? Todavia, por mais problemática que possa julgar ter sido sua teoria da integração dos infinitesimais,
As observações do autor de Guerra e Paz têm ao menos a vantagem de pôr em destaque algumas das dificuldades com que se deparavam os estudiosos das coisas humanas. Dificuldades essas que, como ele bem notou, eram ainda obscurecidas pelas generalizações inócuas e pelas ferramentas conceituais grosseiras de muitos historiadores e teóricos sociais do seu tempo. Ou seja, o que é essa questão aí que Tolstói, que eu vou focar aqui, né? Que é uma concepção, entre aspas, matemática, né? Que vai reverberar na integração dos infinitesimais ao método histórico, que é a crítica que Tolstói fazia a essa questão da história enquanto método, que se pretendia enquanto método científico. Tolstói entendia que, por exemplo, ele coloca a situação da guerra, né? A guerra, por muitas vezes, é algo que escapa ao controle, por mais que o indivíduo tenha um cargo de respeito, um cargo de liderança dentro da guerra. A guerra em si é de um estado de animalidade, de imprevisibilidade, que não dá para pressupor que a sua ordem vai atingir uma determinada meta da maneira que você espera, tendo em vista que a comunicação já é complicada no meio da guerra, que os fatores pressupostos são inúmeros, né? E aqui é colocado o exemplo, né? Que vem a partir de Zenão, que Zenão coloca isso lá desde a filosofia antiga, né, que é o exemplo de aqui da tartaruga, né, e do corredor, né. Se você pegar esse pressuposto a partir de uma determinada divisão enumerada de determinados cálculos, né, você nunca vai conseguir, de certa forma, mais que o corredor parta junto com a tartaruga e visivelmente, na nossa pressuposição empírica, o corredor, de certa maneira, ele corra mais do que a tartaruga, isso empiricamente constatando. Se você for dividir o alcance da tartaruga, que vai estar a uma determinada distância, se ela sair na frente dessa largada, né, dessa suposta corrida, se você dividir por uma fração numérica que é sempre elevada ao infinito, o corredor, por mais veloz que seja, pelo menos dentro da perspectiva teórica, ele nunca vai ser capaz de alcançar numericamente aquela determinada tartaruga, por mais que a concepção empírica nos diga que visivelmente ou empiricamente ele já teria ultrapassado essa tartaruga há muito tempo. Ou seja, essa questão infinitesimal em detrimento da história, para Tolstói, se dá mais ou menos como essa relação que existe dos fatos enquanto fatos interligados, pelo menos é a relação que ele faz enquanto fatos interligados por determinadas pressuposições intencionais que se pretendem ser alcançadas e interligadas através de uma suposta interpretação, através de um determinado método histórico. Por mais que você faça essa interligação, por mais que você se pretenda fazer essa interligação, é apenas uma interligação que se dá por uma questão de uma determinada intencionalidade de quem interpreta, né? Então, para ele, para poder isso ser resolvido, né, como é colocado também na questão a posteriori, né, do Tolstói, e que já foi abordado aqui, o método histórico que se pretenderia considerar essas determinadas concepções deveria se aproximar desse método que se propõe a resolver essas minúcias, essas nuances, né? Essas escolhas pressupostas em determinadas concepções mais individuais, mais particulares, né? Para investigar essas questões particulares em detrimento do conjunto de fatores que se dão dentro de uma concepção histórica, e fatos que se contam entre si e que terminam conjuminando em um determinado resultado que por muitas vezes não é esperado, não pode ser delegado a um determinado método, por mais que essa questão do método de Tolstói também seja um método, tá? Eis aí a contradição, mas a crítica que ele coloca é justamente o historiador que se pretende aplicar um determinado método interpretativo a partir de entender que determinados fatos históricos foram dados através de determinadas concepções teóricas que se dão através de determinadas escolhas, sem considerar as pequenas nuances e imprevisibilidades que se dão a partir das impossibilidades de se interpretar um fato histórico através de um determinado método histórico científico, né?
Então eu creio que está aí o cerne dessa questão da integração dos infinitesimais em Tolstói, em detrimento da crítica que ele faz dessa determinada perspectiva histórica, que ainda é utilizada até os dias atuais, né? Por mais contraditória que pareça essa interpretação de Tolstói, ela se faz verossímil quando por muitas vezes verificamos que alguns acontecimentos históricos eles não se dão exatamente a partir da crítica que Tolstói faz, entendendo essa crítica que Tolstói faz como algo válido, né? Não se dão de maneira automática através de um determinado método que explica os fatos históricos e se dão, na verdade, de uma maneira contingencial. Acho que a crítica de Tolstói ela tá a força dela não está na sua conclusão e na sua pretensão, mas sim na crítica que ela faz ao método que se pretende abarcar os períodos históricos e explicá-los através de pressuposições de livre-arbítrio muito mais integradoras de um modo geral e não considera todas as impossibilidades contingenciais que não pressupõem as escolhas dos indivíduos, por mais poderosas que sejam em determinado contexto histórico, seja lá ele qual for. E é isso por hoje. Se gostou do vídeo, deixa teu comentário aí, deixa o like, certo? E obrigado, e é isso por hoje.